Loucura. Mas a imagem estava tão boa do mutirão, não sei por que o câmera tirou lá do mutirão, as pessoas tirando terra ali do Morro do Macaco Molhado, onde morreu um policial do Corpo de Bombeiros, ele foi enterrado e morreu também outro policial que não foi encontrado até agora. Tem Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, todo mundo trabalhando aí. Até agora não encontraram também o corpo do policial, não é isso, o Felipe Garrafa? Eu tenho a impressão que pode passar mesmo de 70, quase que certeza, passar de 70 o número de mortos, mas eu tenho a impressão que tem gente que não vai ser nem encontrada. Tanta lama, tanta terra, que tem gente que não vai ser nem encontrada. Pois não, o Felipe Garrafa ao vivo. Olha que loucura. Olha aí que loucura. Que coisa impressionante, senhor. Que coisa impressionante, que coisa fora do comum. Que coisa fora do comum, uma coisa assim fora do comum. As pessoas trabalhando e tentando aí tirar essa terra. É muita terra, mas são toneladas e toneladas de terra que já foram retiradas aí. É por isso que eu falo, veio tanta terra lá de cima que dificilmente nós teremos aí o encontro de algum corpo aí, né? Muito obrigado aí, Brasil, estou aqui em São Paulo. Que loucura, hein, ô? Mas que loucura. O... Coronavírus, com 8 casos confirmados, Brasil monitora 636 suspeitos. Outro caso testou positivo aqui no DF, mas aguarda contraprova para confirmação. Patrimônio, campanha Preservando Brasília para os 60, é lançada pelo IPHAN. Direito do consumidor, CAESB vai devolver parte da cobrança da tarifa de contingência para a população. E mais, Turma da Mônica é aliada na prevenção da violência contra a mulher. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade, segunda edição, já está no ar. Seja muito bem-vindo. A gente já começa falando de coronavírus. O Brasil tem 8 casos confirmados da doença. Até agora são 6 casos em São Paulo, sendo 2 deles relacionados com o primeiro caso confirmado do estado. Os outros casos estão no Rio de Janeiro e Espírito Santo. E um outro caso testou positivo aqui no Distrito Federal, mas aguarda contraprova para confirmação do resultado. As informações chegando ao vivo agora com o Cláudio Marcos. Oi, Cláudio, boa noite para você. Oi, Juliana, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a gente. É isso, o primeiro caso que testou positivo para o novo coronavírus aqui no Distrito Federal é de uma moradora do Lago Sul. Ela tem 53 anos e voltou recentemente de Londres. Ela e o marido tinham feito uma viagem lá para o Reino Unido. Então ela começou a apresentar sintomas como tosse persistente, também falta de ar, fraqueza. Acabou sendo encaminhada para a unidade de saúde, o Agarran, que é a unidade de referência aqui no Distrito Federal, para os procedimentos aí de atendimentos do novo coronavírus e o exame de sangue, aquele exame de sangue que é feito padrão para identificar esses casos, acabou se confirmando, então, esse caso como novo coronavírus. Como você falou, o Ministério da Saúde ainda aguarda a chamada contraprova para aí sim o Ministério também contabilizar esse caso. Mas a gente lembra que até agora nenhum caso que apresentou aí essa confirmação inicial acabou sendo rebatido depois pela contraprova. Então a expectativa é que esse caso seja também confirmado pelo Ministério da Saúde. A gente lembra que em instantes será feita uma coletiva de imprensa da Secretaria de Saúde, o infectologista Eduardo Rage, atendendo a imprensa justamente para dar mais detalhes deste primeiro caso aqui de coronavírus aqui no Distrito Federal. Juliana, como você falou, o Ministério da Saúde também atualizou os números de todo o Brasil no dia de hoje. Então, são 8 casos confirmados até agora do novo coronavírus. São 6 no estado de São Paulo, 1 no Rio de Janeiro e agora também 1 no Espírito Santo. Lembrando, o do Distrito Federal ainda não entra nessa conta, porque o Ministério aguarda ainda a contraprova. E a gente lembra também que são 636 situações suspeitas que estão sendo investigadas, Juliana, em todo o Brasil.
Mas como você disse, é praticamente certo que chegou aqui no DF, né? Obrigada, viu, Cláudio? Boa noite para você. Boa noite. E pensando em reduzir o risco de contaminação e diminuir a preocupação dos estudantes com o coronavírus, algumas escolas aqui no DF estão adotando práticas de prevenção e levando o assunto para a sala de aula. Tiago, me ajuda aqui. Conta aí para o pessoal como é que apareceu o novo coronavírus. Ele veio da China numa venda de feiras ilegais, de animais ilegais. Mas, Nicole, o que você aprendeu que ajuda a evitar que o vírus se espalhe por aí? Como eu e as minhas amigas, a gente é tão amigas que a gente às vezes segura as mãos. E se eu espirrar na minha mão e depois pegar a mão da minha amiga, ela pode ficar infectada com os meus germes. Imagina se eu tivesse coronavírus. E, Alexandre, lavar as mãos de qualquer jeito, só deixando a água cair, resolve? Você tem que lavar as mãos, passar dentro dos dedos, depois limpar as unhas e pegar, fazer isso aqui e limpar aqui, até aqui. Tá vendo como essa turma tá afiada quando o assunto é coronavírus? Mas não é para menos. A doença virou tema em sala de aula. A Raquel, que é técnica em enfermagem, até criou uma forma lúdica para ensinar essa garotada. Quando chegou no hospital, os médicos começaram a fazer vários exames no seu João. E aí detectaram no exame dele um vírus. Qual que era o nome do vírus? Coronavírus. Só que o médico pegou o resultado do exame e olhou e falou, gente, tá muito estranho esse vírus, ele tá diferente. E aí ele tinha um amigo cientista, pegou o exame do seu João e mostrou pro cientista. Quando o cientista olhou, ele falou assim, gente, isso é um coronavírus, mas ele tá diferente. Ele sofreu uma mutação. Essa foi a forma que ela encontrou para tornar o assunto mais atrativo e, claro, fixar bem os cuidados que os pequenos devem ter para evitar a doença. Quando você entra no mundo da história, eles imaginam, né? Então cria-se o mundo da imaginação. E aí fica mais fácil, ou com desenho, ou com boneco, ou contando uma história, fica mais fácil. Até a gente, quando a gente escuta uma história, é mais fácil de entender alguma coisa, imagina eles. Mas os papais não precisam ficar tão preocupados. De acordo com esse infectologista, o vírus não tem se manifestado de maneira agressiva nas crianças. Mostraram que o vírus se manifesta de forma muito mais leve na criança, né? Não teve nenhum óbito em menores de 9 anos. E as crianças têm desenvolvido um quadro leve, né, como se fosse um resfriado, uma gripe, sem complicações, né, que é bem diferente do que a gente tem visto nos idosos, né, onde está concentrado o maior número de casos graves e de óbitos, principalmente naqueles acima de 80 anos. E se depender do Tiago, da Nicole, do Alexandre e dos colegas de sala, o vírus não vai mais ter vez. Afinal, aqui a informação tem sido um bom aliado no combate ao coronavírus. E olha que iniciativa legal. A Secretaria de Segurança lançou 2 vídeos com animações da Turma da Mônica para começar a conscientizar crianças e jovens sobre a construção de relações saudáveis entre meninos e meninas, principalmente com foco no enfrentamento à violência contra a mulher. A gente estava brincando e ele caiu, tio. Ô, filhão. Eu só chorei porque doeu, viu? Mas qual é o problema de chorar, filhão? Homens também têm que expressar seus sentimentos. Não precisa ter vergonha de chorar. Essa é uma das mensagens da animação desenvolvida para as crianças de 7 a 11 anos. Homens podem sim chorar. Durante o vídeo, os personagens da Turma da Mônica aparecem também dividindo as tarefas da casa. Meninos e meninas participam juntos da arrumação. Já no vídeo da Turma da Mônica Jovem, criado para os adolescentes até 17 anos, a mensagem é sobre como construir um relacionamento saudável, sem comportamentos abusivos que podem levar à violência. Mas sabe o que não é lindo? Obrigada. Você foi muito simpática com o garçom, ele ficou te olhando. Ciúmes. Sentimento de posse não é legal. As animações foram criadas pela Maurício de Souza Produções em parceria com o GDF, com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a ONU Mulheres. Mais de 600 alunos da Rede Pública de Ensino do DF assistiram aos vídeos durante uma apresentação no Cine Brasília. O objetivo do projeto é atingir até 1 milhão de estudantes da capital em salas de aula com as mensagens sobre respeito entre homens e mulheres, tolerância e empatia.
Em Ceilândia, a polícia prendeu uma mulher suspeita de matar a própria filha, uma recém-nascida de apenas 46 dias. Na delegacia, ela confirmou ter tirado a vida da bebê, sufocando-a com um travesseiro. No depoimento, a mulher disse ainda que a gravidez não foi desejada. Ela não tem passagens pela polícia e tem outros 2 filhos. Em audiência de custódia, a justiça concedeu liberdade provisória. Entretanto, a mulher vai usar tornozeleira eletrônica e está proibida de se aproximar dos outros 2 filhos. E a polícia prendeu um jovem de 21 anos acusado de assassinar o servidor público Reginaldo Fernandes. Ele foi morto com pelo menos 49 facadas e teve o corpo abandonado às margens da BR-020 entre Sobradinho e Planaltina. O caso é tratado como latrocínio. Ainda na madrugada, a família de Reginaldo Fernandes Guedes, de 52 anos, recebeu a ligação de que algo havia acontecido. Me ligaram às 5h40 da manhã dizendo que o carro dele estava capotado na BR. O corpo de Reginaldo foi encontrado esfaqueado às margens da BR-020, sentido Sobradinho. De acordo com a perícia, ele foi atingido por pelo menos 49 golpes de faca. Com autores ainda não há ideia, vai ser investigada pela 16ª Delegacia de Polícia e, ao que tudo indica, as lesões foram dadas aqui mesmo, na margem da rodovia. Por conta do trabalho da polícia, uma pista precisou ser bloqueada, o que afetou bastante o trânsito na BR-020. Testemunhas falaram para a polícia que Reginaldo estava em um bar em Sobradinho. Ele teria saído de lá com pelo menos mais uma pessoa e no meio do caminho foi esfaqueado. Quem estava no carro com o Reginaldo fugiu em direção à Planaltina e acabou capotando na pista. E olha, finalmente começaram os testes de reversão na subida do Colorado, onde passam por dia cerca de 50 mil veículos. O teste ia começar ontem, mas foi adiado por causa de um acidente logo depois do Balão do Torto. O objetivo é desafogar o trânsito no horário de pico da tarde. Os testes serão feitos até esta sexta-feira, entre 4h30 da tarde e 7h45 da noite. Durante a reversão, os motoristas com destino ao Paranoá e Taquari vão poder usar a faixa da direita da Épia, na região do Balão do Torto, e seguir pela pista no sentido normal. Já quem segue para Sobradinho, Planaltina ou Fercal deve usar as faixas reversas, que ficam à esquerda. O acesso será na altura do Balão do Torto. Ainda no meio da tarde, o trânsito já estava movimentado, mas sem engarrafamentos. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem, se o resultado da reversão for positivo e, de fato, desafogar o trânsito, a nova operação será adotada até que a obra da ligação Torto-Colorado seja totalmente concluída. E a gente segue falando de trânsito, vamos ver como é que está a volta para casa neste exato momento pelas câmeras do DR. Ao vivo, a gente começa o nosso giro na EPTG. EPTG, movimentação ali no viaduto bem complicada, está parada. Aquela entrada que dá acesso a Águas Claras está totalmente parada. Agora o trânsito parece que andou um pouquinho e lá embaixo também dá para ver que a alça de acesso também está bem lenta, bem complicada a entrada para Águas Claras. Agora a gente vai para a Estrutural. A Estrutural está com a faixa reversa aberta, o trânsito está até que fluindo, muitos carros, mas está andando sem grandes congestionamentos, sem nenhum congestionamento. Agora a gente vai para a BR-040, ali na saída sul. A 040 tem muito carro, muita movimentação, trânsito um pouco mais pesado, mas também está andando um pouco mais lento, mas está andando. E agora a gente encerra o nosso giro lá na saída norte, onde acontece hoje o teste da reversão. A imagem está meio frisada, mas dá para ver que a pista está molhada, olha aí. E a subida está tranquila. Nesse trecho que a gente está vendo, a subida parece que está tranquila ali, sentido Colorado, Sobradinho, Planaltina. E vamos ver como é que fica o tempo nesta sexta-feira. A previsão é feita pela Somar Meteorologia. Oi, Juliana. Muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. As últimas imagens de satélite ainda mostram o céu bem carregado no centro e norte do Brasil. Isso acaba incluindo também as áreas mais ao norte do estado de Goiás, onde a chuva, por enquanto, é mais pesada. Amanhã, a sexta-feira, vai ser um dia com pancadas de chuva na maior parte do estado. Nas áreas mais ao sul é que, se a chuva vier, vai ser bem localizada e rápida. Quanto à temperatura, no sul do estado, ela alcança os 29 graus. Em Brasília, vai fazer 27 graus, com pancadas de chuva a partir da tarde e ainda poderá chover forte. Sábado e domingo também, com pancadas de chuva, só que o sol aparece
aparece mais vezes no fim de semana em Brasília. E aí a temperatura alcança os 29 graus no sábado e também no domingo. A segunda-feira e a terça também serão dias de tempo instável, com máximas na casa dos 29 graus. Tá certo, obrigada, Desirê. E olha, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, fez um levantamento apontando falhas num dos principais cartões postais da capital, a Praça dos Três Poderes. No local foram encontrados problemas como marquises sujas, fissuras e pedras portuguesas quebradas. Com o objetivo de chamar a atenção do poder público, o IPHAN lançou hoje a campanha Preservando Brasília para os 60. Durante a cerimônia, na manhã desta quinta-feira, o IPHAN apresentou um relatório com os principais pontos da capital que precisam de manutenção. Entre eles está a Praça dos Três Poderes. Segundo o documento, com o passar dos anos, o espaço recebeu importantes intervenções, mas em muitas delas houve descaracterização da praça. Pelo menos 21 problemas foram identificados, entre eles pedras soltas no chão, manchas e fissuras no Museu da Cidade e sujeira em diversos pontos. O GDF disse que os trabalhos de revitalização do local começam ainda esta semana. Esses problemas identificados pelo IPHAN, nós também já tínhamos há muito tempo já identificado, era a determinação do governador que a gente já providenciasse urgentemente isso, mas como a praça ela tem na verdade 3 ocupantes aí, e a gente precisava fazer alguns protocolos aí que são necessários. Esses protocolos estão sendo assinados para que a gente comece imediatamente essas obras. Amanhã, a partir das próximas horas, vamos dizer assim, nós já vamos cair de mãos em obras, aqui na Praça dos Três Poderes. A iniciativa também abrange outros pontos turísticos, como os Palácios da Justiça e do Itamaraty, a Catedral de Brasília, o Catetinho, a Igreja da Asa Sul e a Torre de TV. Os locais vão receber visitas do IPHAN com ações voltadas para a preservação. Pedimos o levantamento técnico de todos os bens tombados, está bem aquém do desejado. É uma cidade nova, uma cidade de 60 anos, que tem que existir uma política de manutenção preventiva. A partir de agora, a gente tem que conscientizar os gestores da importância da manutenção preventiva, não só os gestores, mas toda a sociedade. Quando uma cidade ela faz muito bem para a população, ela ainda é melhor para o turista. Então, o nosso governo tem trabalhado justamente em, primeiramente, devolver à população os nossos pontos turísticos, ficaram fechados durante muito tempo, e poder proporcionar para todos os brasileiros uma experiência única na sua capital. Brasília foi o primeiro conjunto urbano do século XX reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Mundial. A capital, planejada por Niemeyer, vai além da Praça dos Três Poderes e das discussões políticas. Já são mais de 3 décadas como cidade tombada. Às vésperas de completar 60 anos, Brasília se prepara para mais um ano de celebração. E olha, notícia boa, a CAESB vai devolver parte da cobrança da tarifa de contingência para a população. Quem vai trazer os detalhes é o Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Aislan, boa noite para você. Boa noite para você também, Juliana. Boa noite a todos. Pois é, a sobra deste montante arrecadado da tarifa de contingência que será utilizada no reajuste tarifário anual ou na revisão periódica, o que vai gerar aí uma redução na tarifa de água ao consumidor. De quanto ainda vai ser essa redução, vai ser discutido ainda, definido em encontro aí, uma resolução, uma nova tabela aí que vai ser definida junto com a CAESB. A cobrança dessa tarifa de contingência foi feita entre novembro de 2016 e maio de 2017, valia para residências que consumiam acima de 10 metros cúbicos de água, uma forma para estimular aí a redução do consumo e financiar obras emergenciais ou estruturantes para a captação de água, naquele período que a gente lembra de escassez, de racionamento aqui no Distrito Federal. Resolução da DASA, que define aí procedimentos para a devolução do montante, já está inclusive em vigor, e de acordo com a agência, ao todo foram arrecadados 79 milhões de reais e foram utilizados 71 milhões de reais, ou seja, essa diferença que vai ser repassado aí ao consumidor de uma forma que pode ser de desconto ou de alguma outra forma ser adotado. Os prazos para devolução serão elaborados, portanto, pela CAESB, e poderão ser revistos pela ADASA, Agência Reguladora de Águas. A nossa reportagem
procurou a CAESB para saber se já tinha alguma previsão de como isso ia ocorrer, mas até o momento não obteve resposta em relação a esses procedimentos a serem adotados. Juliana. Tá certo. Obrigada, viu, Aislan? Boa noite para você. Boa noite. Com base no decreto que assinou nesta quarta-feira para combater práticas ilegais, o governador Ibanez Rocha determinou que 3 secretários entregassem ao Ministério Público documentos que mostram irregularidades em contratos em governos anteriores. Assunto de hoje de Cláudio Humberto. Olha, o governador do Distrito Federal determinou uma devassa, uma varredura nos pagamentos realizados pelo GDF desde o governo de Agnello Queiroz, lá em 2010. Ibanez ficou impressionado com o levantamento inicial da Controladoria Geral do DF, segundo o qual, somente no governo Hollenberg foram pagos irregularmente mais de R$1 bilhão por meio de contratos com dispensa fraudulenta de licitação e até mesmo pagamentos de centenas de milhões de reais sem cobertura contratual. Então, logo baixou o decreto ordenando essa varredura, Ibanez determinou que os secretários de Saúde, Educação e da Controladoria Geral levassem em mãos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios documentos que atestam esses pagamentos irregulares de R$1 bilhão no governo de Hollenberg. E olhe que isso é apenas o começo, viu? A ponta do iceberg. Auditores do GDF estimam que a sangria pode chegar a R$2 bilhões. A devassa deve resultar em ações penais contra os envolvidos. E você vai ver daqui a pouco no Jornal da Band. Você vai ver que subiu para 8 o número de casos de pessoas contaminadas com coronavírus no Brasil. Mais 2 estados, além de São Paulo, registraram a doença, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Não podemos entrar em pânico. Não é motivo para pânico. Não é. O número de casos é pequeno, concentrado. Aliás, na China, depois de ver o auge, começa a dar sinais de que retoma a normalidade. A preocupação hoje está na Itália, né, Lana? As pessoas estão voltando a trabalhar na China, isso. No epicentro da doença. A gente vai mostrar a situação dramática aqui no Sudeste por conta das chuvas. O número de desaparecidos subiu muito, mais de 40 agora, e o de mortes está em 28. E chegou a hora de começar o censo brasileiro. 280 mil vagas. Nós vamos falar sobre isso e muito mais no Jornal da Band a partir das 7h20. Até lá. E falando nisso, atenção você que está de olho numa vaga de emprego, o IBGE abriu mais de 200 mil vagas para o censo 2020. Os editais dos processos seletivos simplificados para agente censitário municipal, agente censitário supervisor e recenseador do IBGE foram publicados nesta quinta-feira. Para o Distrito Federal, a previsão é de quase 3 mil vagas. Mais informações no site do sebrasp.org.br. Veja a seguir, no SOS Saúde, vamos tirar dúvidas com especialistas sobre câncer de colo de útero. Imagens agora da EPNB. A gente volta já já. Band Cidade, segunda edição. Oferecimento Crédito BRB. Taxas a partir de 0,89% ao mês. Contrate. As despesas de início de ano não saem da sua cola? Fique tranquilo, o BRB reinventou as soluções de crédito para você quitar tudo sem se apertar. Tem consignado, crédito pessoal e outras linhas com taxas a partir de 0,89% ao mês. Simule e contrate pelo app. Novo BRB. Moderno, ágil e digital. Sabe o que é isso? Um metrônomo. Um instrumento que mede o compasso de uma música e ajuda os músicos a tocarem no tempo certo. Porque na música, como em quase tudo na vida, tem matemática. E esse é o tema da 16ª OBMEP, Música e Matemática. Se a matemática é música para os seus ouvidos, não fique fora dessa. Professores, inscrevam suas escolas. Alunos, participem. Estamos no mês Lilás, que é de prevenção ao câncer de colo do útero, segundo tipo mais frequente entre as mulheres. O principal fator de risco é a infecção pelo papilomavírus humano, HPV.
Para saber mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o ginecologista Evandro Oliveira. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo ao Band Cidade. Muito boa noite, obrigado. Doutor, a mulher foi ao ginecologista, viu que está com HPV, fica desesperada, já é câncer ou não? Pode ficar mais tranquila? Não, ela pode ficar extremamente tranquila. É claro que isso vai gerar uma necessidade de uma avaliação pelo ginecologista de até onde o problema existe para que a conduta correta seja tomada, mas longe dela entrar em desespero por conta disso. Talvez tenha que fazer algum procedimento, nem todo HPV leva ao câncer, né? Menos de 0,5% das infecções por HPV vão originar o câncer de colo de útero. E, na maioria das vezes, quanto mais precoce esse diagnóstico é feito, melhor a conduta, mais fácil o tratamento e o risco da evolução para o câncer fica muito pequeno. Agora, quais são os outros fatores de risco, doutor? Essa é uma pergunta extremamente importante porque a gente não pode ficar preso exclusivamente ao vírus. É claro que o vírus é o grande protagonista, mas o cigarro, um sistema imunológico baixo, a não utilização do preservativo é um fator importante, múltiplos parceiros, vários parceiros sexuais e principalmente o fato de não ir ao ginecologista para o exame de prevenção de câncer. E a vacina, doutora, ela realmente protege, né? Porque as mulheres falam, eu não tomei quando era criança, realmente ela faz um efeito? Sempre que eu tenho a oportunidade, eu digo que o caminho passa obrigatoriamente pela vacina. A vacina é o caminho que a gente tem que percorrer para diminuir e erradicar uma doença maligna, um câncer, como a gente está dizendo aqui, que tem como grande protagonista uma doença sexualmente transmissível. Então, a vacina é o caminho que a gente tem que prosseguir e caminhar para erradicar a doença. Não importa a idade? Não. Existem 2 critérios importantes. O critério mais importante, que é o do Ministério da Saúde, envolve as meninas de 9 a 14 anos de idade e os meninos de 11 a 14 anos de idade para fazer a vacina. Mas a mulher madura, né, pode tomar também, vai ajudar. Isso. Nada impede que a utilização da vacina seja feita fora dessa faixa etária. E é importante ressaltar que mesmo se a paciente tem história de contaminação pelo vírus, ela pode e deve utilizar a vacina, porque a vacina protege muito mais do que o próprio sistema imunológico natural da paciente. Ah, ótimo. Então temos aí uma prevenção. Obrigada, viu, doutor, pelos esclarecimentos. Boa noite. Boa noite. Veja a seguir, ladrões roubam um caminhão guincho para furtar caixas eletrônicos no Recanto das Emas. Imagens agora da ponte JK, a gente volta daqui a pouco. Hoje, 00:30, a Fera dos Warriors está de volta e tem pela frente os carrascos da última temporada. Toronto Raptors e Golden State Warriors ao vivo. NBA and a Bunch. Você joga bem, né? Comecei jogando humilde, jogando uma coisinha ou outra, agora tô até ganhando de coreano. Começou jogando o quê? Jogando a internet que eu tinha fora. Agora eu tô com Oi Fibra. Show, lag. Dá licencinha, amor, rapidinho. Você apertar isso aqui pra... Não! Faz sentido ter Oi Fibra. A internet que muda a sua internet. Oi. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Essa parecida tá demorando demais. Não! Fortes emoções. Hoje, após o Jornal da Band, Ouro Verde. Olha só a atrapalhada que ladrões de caixa eletrônico aprontaram no Recanto das Emas nessa madrugada. Eles roubaram um guincho e foram até um supermercado, mas não conseguiram levar o dinheiro do caixa. Apenas destruíram o terminal bancário. O resultado final da ação desastrada ainda podia ser visto durante a manhã nesse supermercado na QE 501 de Recanto das Emas. De acordo com a investigação, o motorista desse caminhão de guincho atendeu a um chamado para serviço às 3h20 da manhã próximo ao mercado, quando foi rendido por 3 homens.
Eles roubaram um caminhão para usar o guincho e arrombar os caixas eletrônicos. Só que a ação não deu certo e os bandidos fugiram. O fracasso da tentativa de arrombamento chamou a atenção da delegada que atendeu a ocorrência. Uma situação completamente inusitada, parece cena de filme, né? Que a pessoa pega um guincho para poder furtar um caixa eletrônico. Não conseguiram, não levaram nada, só destruíram bastante o local. A 27ª Delegacia de Recanto das Emas ainda não identificou os bandidos. E um homem que tentou matar a companheira foi preso pela polícia nessa quarta-feira. Há apenas 3 semanas, ele já havia sido preso por agredir a mulher. As fotos mostram as marcas no corpo de Vanessa Dias da Costa, de 21 anos, deixadas pelo companheiro de 20 anos. A tentativa de feminicídio foi denunciada pela irmã do autor do crime. Com facas que foram apreendidas pela polícia, ele golpeou a mulher. Motivo? Ciúmes. Ele é um indivíduo possessivo, é um indivíduo controlador, já por N outras vezes agrediu a essa jovem e ontem foi mais uma dessas situações. Ele chegou a alegar que a confusão começou porque ele queria a senha do Facebook dela. E aí, por conta disso, tiveram um rápido desentendimento e ele decidiu aí golpeá-la com uma faca. O que chama a atenção é que o mesmo homem foi preso há 3 semanas com base na Lei Maria da Penha. Em função de ser um crime afiançável, a própria família dele fez o recolhimento da fiança, colocando-o em liberdade, e menos de 3 semanas depois está esse mesmo indivíduo preso por tentativa de feminicídio. Além dessas 2 passagens pela polícia, o agressor coleciona outras ocorrências, desde lesão corporal, roubo e participação em organização criminosa. Inclusive, ele estava em Brasília foragido da polícia goiana. Para o delegado, a maior preocupação agora é que essas agressões constantes levem à morte da jovem, caso o criminoso seja solto pela justiça. Nós agora temos que torcer para que a justiça, na audiência de custódia, converta a prisão em flagrante em prisão preventiva e deixe esse indivíduo por um longo tempo afastado dessa jovem. Essa é a única possibilidade de que a vida dela seja poupada. Pelo amor de Deus, a gente torce muito por isso também, né? E por hoje é isso. Obrigada pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite para você. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Chega a 8 o número de casos de coronavírus no Brasil. A maioria está em São Paulo. Rio de Janeiro e Espírito Santo registram os primeiros casos. Os médicos reforçam: não há motivo para pânico. Taxa de mortalidade é bem menor do que o de doenças mais comuns. Passado o auge do surto, a economia da China começa a dar sinais de que está voltando aos poucos à normalidade. Está de olho no emprego? IBGE abre inscrições para 208 mil vagas de recenseadores. Mortes por deslizamentos de terra no litoral paulista sobem para 28. Desaparecidos chegam a 42. Um flagrante na região serrana do Rio. O caminhão perde o freio em uma curva e tomba. Tombou lá! Uma cena impressionante. Bebê escapa praticamente ileso após ser atropelado sem querer pelo pai. Os brasileiros continuam 100% na Libertadores. Flamengo e Palmeiras vencem fora de casa. Ronaldinho Gaúcho é retido no Paraguai com passaporte falso e está proibido de deixar o país. Voltamos em instantes. Jornal da Band. Oferecimento Italac. Se chipou no sabor, lá em casa tem. Boa noite. Subiu para 28 o número de mortos nos deslizamentos de terra em cidades do litoral de São Paulo há 3 dias. O repórter Rodrigo Hidalgo acompanha o trabalho dos bombeiros que procuram por desaparecidos no Guarujá. Hidalgo. Boa noite, Oneg. Boa noite a todos. Voltou a chover aqui no Guarujá. As buscas, elas seguem agora à noite aqui no Morro João Guarda, na barreira do João Guarda, no Guarujá. Uma escavadeira trabalha no local. Os bombeiros estão descartando a possibilidade de encontrar sobreviventes da tragédia. Por isso, eles entraram agora com a máquina pesada. A gente pode ver ali no fundo a máquina trabalhando, respeitando um protocolo para esse tipo de ocorrência. Os trabalhos estão concentrados nos pontos indicados pelos cães farejadores do Corpo de Bombeiros. Nesse aqui seriam pelo menos 10 pessoas soterradas. O número total de mortos na tragédia até agora é de 28, 23 aqui no Guarujá,
3 em Santos e 2 em São Vicente. São 483 pessoas desabrigadas. O governo de São Paulo informa que colocou mais de 1.800 profissionais de segurança em ações aqui na Baixada e liberou 50 milhões de reais para obras de infraestrutura na região. O número de desaparecidos aumentou nos 3 municípios nesta quinta-feira. Foi recalculado para 42, conforme a gente acompanha na reportagem a seguir. O aumento nos desaparecidos aconteceu depois de uma revisão das autoridades feita por meio de relatos de moradores e do cruzamento de informações de órgãos de saúde, assistência social, da Defesa Civil e dos bombeiros. A maior parte está no Guarujá, 37 pessoas. O número pode subir ainda mais, já que mais de 50 casas foram atingidas pelos deslizamentos de terra. Equipes dos bombeiros seguem trabalhando com o apoio de voluntários em busca de soterrados. O trabalho no ponto mais atingido pelo deslizamento de terra no Guarujá foi intenso durante todo o dia. O tempo ajudou, apesar do solo ainda estar encharcado. 16 corpos foram achados aqui no Morro Barreira do João Guarda. Somente neste ponto são 10 pessoas desaparecidas. O Corpo de Bombeiros entrou hoje com trabalho com as máquinas pesadas, como essa escavadeira hidráulica. Este local foi apontado pelos cães farejadores. Mesmo com as máquinas, ela vem com todo o cuidado fazendo a remoção das estruturas e principalmente agindo primeiro em grandes troncos de árvores, em rochas pesadas, algo que manualmente nós não teríamos como fazer essa retirada. Então a gente acredita que assim, as máquinas no terreno, a gente vai conseguir avançar bem. Fortes tempestades atingiram o litoral paulista entre segunda e terça-feira. Centenas de pessoas ficaram desabrigadas. Quedas de barreiras bloquearam rodovias. Mortes foram registradas no Guarujá, em São Vicente e em Santos. Hoje de manhã foram enterrados corpos de vítimas de deslizamentos. A casa de Igor por pouco não foi atingida pelo desmoronamento. Eu só vi aquele asfalto de lama, pedra e troncos. Tinha pedras enormes. Graças a Deus que essas pedras não foram para o lado da nossa casa. Se tivesse vindo pedra para o nosso lado, a gente não estava mais aqui contando essa história. O governo federal reconheceu o estado de calamidade pública aqui no Guarujá e situação de emergência em Santos e em São Vicente. Com isso, os municípios poderão ter acesso a recursos da União para assistência às vítimas, ações de resgate, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de patrimônio público danificado. A polícia de São Paulo tenta identificar o assassino de um empresário do transporte público. O crime foi gravado por uma câmera de segurança. Adalto Soares Jorge, de 52 anos, estava no estacionamento de uma padaria quando foi abordado. Um homem faz pelo menos 6 disparos e foge. 2 tiros atingiram o empresário e nada foi levado. Ex-peruano, a vítima é diretor-presidente de uma empresa de ônibus municipais que atua na zona leste da cidade. No final do ano passado, ele conseguiu um novo contrato para operar também na região sudeste. A polícia investiga se a execução está ligada à atividade do empresário e tenta identificar o assassino. Um delegado foi preso em Curitiba suspeito de ter matado a própria mulher e uma enteada. Eric Buzetti, delegado da Polícia Civil, foi preso em flagrante nesta casa, suspeito de matar a tiros a esposa, Maritza Guimarães de Souza, de 41 anos, e a enteada, Ana Carolina de Souza, de 16. O crime aconteceu na noite dessa quarta-feira. Segundo a polícia, o casal estava em processo de divórcio. Ultimamente, as brigas se tornaram frequentes. As horas que antecederam o crime foram de muita discussão. A filha dos dois, de 8 anos, também estava na residência no momento dos disparos. E segundo os relatos, a filha menor, ela estava dormindo, né? E só após os disparos é que ela acordou e então o autor do crime, ele levou a filha até a vizinha e daí já pediu para a vizinha acionar a polícia e se entregou. Vizinhos do casal relataram que o delegado teria ameaçado se matar, mas foi convencido a não tomar a atitude. Eles estavam juntos há aproximadamente 10 anos. Maritza era escrivã da Polícia Civil. Durante o interrogatório, Eric ficou calado. O suspeito vai responder por duplo feminicídio e está detido no Complexo Médico Penal, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Hoje, a Polícia Civil deflagrou a Operação Marias em 18 estados brasileiros e no Distrito Federal, para combater a violência doméstica. Ao todo, 178 homens acusados de agressão foram presos.
A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo admite que as 9 mortes na favela de Paraisópolis no ano passado foram causadas pela ação policial durante um baile funk, mas isenta os agentes de culpa. As 9 mortes causadas em um baile funk em Paraisópolis no ano passado são decorrência da ação policial realizada durante a festa, no dia 1º de dezembro. É o que mostra o relatório final da Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo, que apesar de responsabilizar a PM, afirma que não houve crime, uma vez que os policiais teriam agido em legítima defesa, após sofrerem ataques com garrafas, paus, pedras e demais objetos. Em outro ponto do relatório, a Corregedoria aponta falha no sistema de GPS das viaturas usadas naquela madrugada em Paraisópolis. Está sendo investigada a hipótese dos aparelhos terem sido desligados durante a ação. O relatório foi apresentado pela Corregedoria da Polícia Militar à Justiça no intuito de pedir o arquivamento das investigações sobre os policiais militares envolvidos nas 9 mortes em Paraisópolis. As famílias das vítimas, no entanto, não aceitam essa versão. Reinaldo é pai de Gabriel, que tinha 20 anos e que, segundo o atestado de óbito, morreu vítima de asfixia. Não houve assim um ataque. Isso não bate com o relato dos próprias testemunhas que lá estavam, que não houve nenhum confronto de maneira alguma. Vanini é irmã do Bruno, que tinha 22 anos e foi encontrado morto, caído no chão. Os meninos não tinham armas, eles não tinham nada, eles estavam ali apenas para dançar. Eu quero a justiça.